A Amazônia deixou de ser cenário para virar personagem. Mas, será que o Brasil está preparado para escutar o que ela tem a dizer? Olha, enquanto o mundo se prepara para se reunir lá em Belém para a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, sabe? Aquele discurso urgente de salvar o planeta, ele acaba esbarrando num problema antigo. Qual seria? A busca pelo lucro rápido, né? E os entraves de uma política que, assim, parece que anda em câmera lenta. E dessa vez, todos os olhares estão voltados para o Brasil, afinal somos os anfitriões desse encontro que promete, né? Promete ser histórico. E hoje o foco desta nossa edição é exatamente este, tentar entender por que a figura da ministra Marina Silva se tornou tão central nesse novo chamado que está ecoando da Amazônia. A gente quer explorar como a maior floresta tropical do mundo, e com o Brasil e a Marina em destaque, claro, está se transformando num epicentro político e também simbólico da luta climática global na COP30. E propondo uma virada mesmo, né? Ética, civilizatória, na nossa relação com a natureza. Exato. O que essa centralidade toda revela sobre os desafios, mas também sobre as possibilidades para o futuro, para o Brasil e para o planeta todo. E como a gente sempre faz, é bom lembrar os links para as fontes que a gente usou para construir esta edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema, eles estão todos lá na descrição, tá? Olha, é realmente impossível exagerar a importância da COP30 acontecer em Belém, lá no Pará. Por quê? O que tem de tão diferente? Pense bem. É a primeira vez na história dessas cúpulas do clima da ONU que a principal negociação global sobre o futuro do clima, ela não vai acontecer numa capital europeia ou num centro financeiro, sabe? Num resort isolado. Certo. Vai ser no coração pulsante da Amazônia. E isso, assim, vai muito além do simbolismo. É um deslocamento geográfico, mas com peso político enorme. Como assim um deslocamento político? O que isso muda na prática? Muda a perspectiva fundamental, eu diria. A Amazônia, ela deixa de ser só um tema abstrato, sabe? Aquele monte de dados sobre desmatamento, biodiversidade que os diplomatas discutem a milhares de quilômetros. Longe da realidade local. Exatamente. Ela se torna o local mesmo, o palco físico e político onde as decisões cruciais precisam ser tomadas, onde a realidade da crise climática é visível, é palpável. A floresta, as populações, os rios, tudo isso ganha uma centralidade inédita. Quase como se fosse um ator político ali presente, né? Isso, um status de sujeito político ativo na negociação, e não só um objeto passivo de preocupação distante. É como se a própria floresta estivesse sentada ali na mesa de negociação. E nesse palco tão significativo, a voz da ministra Marina Silva tem ressoado bastante, né? Com uma mensagem que parece ir direto no ponto nevrálgico da questão. Sim, ela tem sido muito enfática. Ela fala muito sobre essa urgência, né? De interromper essa lógica de destruir recursos naturais, recursos que levaram milênios para se formar, em troca de lucro financeiro que, sei lá, às vezes some em poucas décadas. É quase um chamado à razão, mas tem um fundo ético forte também, não tem? Tem, com certeza. É uma convocação a um princípio de responsabilidade que é fundamental. Lembra um pouco aquela ideia de que as nossas ações hoje, elas não podem comprometer a capacidade das futuras gerações de viverem bem neste planeta, sabe? A responsabilidade intergeracional. Exato. Não é só preservar a árvore, entende? É garantir as condições de existência para quem ainda nem nasceu. E olha, essa não é uma ideia que surge isolada da cabeça da ministra. Não. De forma alguma. Ela ecoa, na verdade, décadas de luta, de denúncia mesmo, por parte de povos indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, muitos movimentos sociais. E também de pesquisadores, cientistas, muita gente já vinha falando disso. E que vozes são essas? O que elas vêm dizendo há tanto tempo? Essas vozes vêm denunciando um modelo de desenvolvimento que, historicamente, tratou a natureza como um mero estoque de recurso para ser explorado, né? Uma lógica que muita gente vê como herança direta do período colonial. Entendi. Então, para esses grupos, a COP30 em Belém representa uma oportunidade única de deslocar o eixo do poder de decisão, sabe? Trazer um dos centros tradicionais para esses territórios que sempre foram vistos como margem,
mas que são, na verdade, essenciais para o equilíbrio do planeta. Quer dizer, o que está em jogo, no fundo, É o reconhecimento de que a crise ambiental que a gente vive não é um probleminha setorial, isolado. É uma crise civilizatória profunda. crise civilizatória. Isso é bem forte. O que significa na prática, assim, no dia a dia? Significa que o modelo dominante de produção, de consumo e da nossa relação com a natureza, ele chegou num limite perigoso. Exige, como defendem muitos pensadores ligados à ecologia política aqui da América Latina, a construção de uma nova racionalidade. Uma nova forma de pensar? Isso, uma racionalidade socioambiental, que integre as dimensões ecológica, social, econômica, cultural e que valorize outras formas de conhecimento, outras formas de existir, para além da lógica puramente do mercado, entende? É repensar o que a gente entende por desenvolvimento e progresso. Entendia. Mas, ao mesmo tempo em que o Brasil carrega essa responsabilidade toda, cedia à COP, o país também chega nesse momento com alguns resultados concretos para mostrar, né? A gente tem visto notícias sobre redução do desmatamento, por exemplo. Sim, é inegável que houve avanços recentes importantes. Os dados oficiais do INPE, que são monitorados pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, eles apontam para uma redução bem expressiva do desmatamento na Amazônia Legal nos últimos anos. Coisa de quanto? Algo em torno de 46%, isso nos 2 primeiros anos da gestão atual. Isso levou a taxa anual para a segunda menor da série histórica e registrou também o menor índice de corte raso, que é aquela remoção completa da vegetação. São números significativos, sim. E não é só isso, né? A matriz energética brasileira também vive sendo citada como um ponto positivo nesse cenário global. Sem dúvida. O Brasil tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Mais de 90% vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétrica, claro, mas com um crescimento bem importante de eólica e solar também. Isso é uma vantagem em tanto, né? É uma vantagem comparativa e enorme, num planeta que busca desesperadamente descarbonizar. E além disso, existem outras iniciativas andando. Projetos de restauração de áreas degradadas, de bacias hidrográficas importantes. Falam muito, por exemplo, dos esforços na bacia do Rio São Francisco e um combate que busca ser mais efetivo aos incêndios florestais. Inclusive, essa questão dos incêndios parece que ganha uma dimensão nova, né? Eu li em algumas análises, acho que da Arta Capton, que em certas áreas o fogo já está causando mais destruição do que o próprio corte raso. É verdade, a dinâmica tem mudado. E que o combate tem incorporado mais tecnologia. Uso intensivo de satélite, aeronaves, até inteligência artificial para prever e combater focos. Muitas vezes com recursos que vêm do Fundo Amazônia, que foi reativado. Isso mostra uma capacidade de resposta, não mostra? Mostra. Mostra que existe capacidade técnica e que, quando tem vontade política e recurso, é possível agir. O Fundo Amazônia, que é financiado principalmente por Noruega e Alemanha, ele é um instrumento crucial para apoiar essas ações de monitoramento e de controle. Só que é justamente aqui que a gente mergulha de cabeça no grande paradoxo brasileiro, que fica ainda mais evidente agora às vésperas da COP30. E qual seria esse paradoxo? Bom, enquanto o país celebra a redução do desmatamento, ostenta a matriz energética limpa, se posiciona como o líder ambiental global, o mesmo governo mantém, ou até sinaliza, com a expansão da fronteira de exploração de combustíveis fósseis, petróleo e gás principalmente. Onde, por exemplo? O exemplo mais gritante é a pressão pela liberação de licenças para perfurar na chamada margem equatorial, bem ali na foz do rio Amazonas. E por que essa área é tão sensível assim? O que está em jogo ali? Olha, a margem equatorial brasileira é uma região de altíssima biodiversidade marinha e ainda pouco conhecida pela ciência, tá? Tem ecossistemas únicos, como aqueles recifes de coral profundos que descobriram recentemente na foz do Amazonas. Nossa. E além disso, tem a dinâmica oceanográfica, que é super complexa, e a proximidade de áreas costeiras que são densamente povoadas e ecologicamente muito frágeis, como os manguezais.
Tudo isso eleva imensamente o risco ambiental se acontecer um acidente ou um vazamento de óleo. Quer dizer, liberar a exploração ali bate de frente com o discurso de proteger a Amazônia e de ser líder climático. Bate de frente totalmente. Expõe uma tensão gigantesca. Uma contradição quase esquizofrênica, vamos dizer assim, entre a política energética, que ainda aposta pesado nos fósseis, e a política ambiental, que tenta salvar o planeta. Quer dizer, isso não soa quase como aquele velho samba do crescimento a qualquer custo, só que agora com um arranjo meio verde por cima, para disfarçar. Uma tentativa de conciliar o que não dá para conciliar. É uma boa forma de colocar. É a tensão clássica entre a necessidade de desenvolvimento econômico no curto prazo, muitas vezes ligado a modelos extrativistas tradicionais, e a urgência da crise climática, que exige transformações profundas de longo prazo. E veja bem, essa contradição não é só brasileira, viu? Acontece em outros lugares também. Com certeza, ela reflete um dilema global. As metas que foram estabelecidas lá no Acordo de Paris, como aquela de tentar limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais... Que já parece difícil, né? Muito. Isso exigiria, segundo o IPCC, o painel da ONU sobre mudanças climáticas, um corte drástico, coisa de 43% nas emissões globais até 2030. E essas metas parecem cada vez mais distantes da realidade. E qual tem sido a posição da ministra Marina Silva nesse debate global? Sobre metas, responsabilidades de cada um. Ela tem sido uma voz muito forte na defesa daquele princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Explica melhor isso. Ou seja, a ideia é que todos os países têm sim a responsabilidade de agir contra a mudança climática. Mas essa responsabilidade não é igual para todo mundo. Países que são historicamente mais ricos e que mais poluíram para construir seu desenvolvimento, eles têm uma dívida histórica. Certo. E têm a obrigação de liderar os cortes de emissões e, o que é crucial, de fornecer os meios financeiros e tecnológicos para que os países em desenvolvimento possam fazer a sua transição para uma economia de baixo carbono, sem comprometer suas necessidades sociais, que são urgentes. Quer dizer, não basta só cobrar a meta. Exato. A Marina enfatiza muito isso, não adianta só definir meta no papel. É preciso viabilizar as condições para que elas sejam cumpridas, senão vira só discurso. Faz todo sentido. Essa questão da desigualdade fica muito clara quando a gente olha o mapa da crise climática, né? Enquanto algumas nações lá do norte global discutem subsídio para carro elétrico, tecnologia verde de ponta, países do sul global já estão lidando com consequências devastadoras. É outra realidade. Que tipo de consequências? Estamos falando de nações insulares que correm o risco de desaparecer literalmente engolidas pelo mar, de regiões inteiras na África, na Ásia, enfrentando secas extremas, desertificação avançando sobre terra que era agricultável. Impactando a comida? Diretamente. Perda de colheita, fome, milhões de pessoas forçadas a abandonar suas casas por causa de eventos climáticos extremos. É por isso que, para muitos países e movimentos do Sul, falar em justiça climática não é pedir ajuda, não é caridade. É cobrar o quê, então? É exigir reparação histórica e o cumprimento de responsabilidades por parte de quem mais contribuiu para o problema e mais se beneficiou dele. A COP em Belém é um palco privilegiado para essa demanda por justiça ecoar mais forte. Mas essa luta toda por coerência, por justiça, ela não acontece só no palco internacional, né? Aqui dentro do Brasil, a situação da agenda ambiental também parece ser de embate constante. Sem dúvida nenhuma. A ministra Marina Silva e toda a equipe dela enfrentam uma resistência política enorme, principalmente vinda de setores do Congresso Nacional, que são ligados ao agronegócio, à mineração e a outros interesses econômicos que se sentem ameaçados, né? Ameaçados por quê? Por uma legislação ambiental mais rigorosa, por maior fiscalização. Então, há tentativas constantes de aprovar leis que flexibilizam o licenciamento ambiental, que reduzem a área de proteção, que anistiam desmatadores. É um choque claro entre visões de país muito, muito diferentes. É como você disse antes.
aquela crise civilizatória se refletindo nessas disputas políticas bem concretas, né? Alguns analistas chegam a dizer que o Brasil vive essa dualidade. Um país que faz discursos admiráveis sobre sustentabilidade para o mundo, Sim, mas com práticas internas que muitas vezes são predatórias. é isso mesmo. E como se navega isso? Como se lida com essa tensão? Olha, é um equilíbrio difícil, constante. Por um lado, como a gente mencionou, existem avanços, existem iniciativas importantes que apontam para outros caminhos. O Fundo Amazônia, que voltou a operar plenamente, é um exemplo crucial. Ele tem feito diferença. Tem. Segundo dados recentes, acho que da Yarta Capital também, ele direcionou mais de 825 milhões de reais para fortalecer a capacidade de fiscalização e combate a crimes ambientais do IBAMA e de outros órgãos. E há também propostas inovadoras sendo discutidas. Como que? Como aquele mecanismo chamado Floresta Tropical para Sempre, que busca criar um modelo de financiamento de longo prazo que combine recurso internacional com a valorização concreta dos serviços que a Floresta em Pé e suas comunidades oferecem. Que serviços seriam esses? Sequestro de carbono, regulação da água, manutenção da biodiversidade. A ideia é romper com aquela lógica de que a floresta só tem valor se for derrubada, entende? Parece promissor. Mas, ao mesmo tempo, soa como algo que vai contra interesses muito poderosos. Fica aquela impressão, todo mundo parece amar a Amazônia na teoria. Até a hora em que ela atrapalha um projeto de mineração, ou hidrelétrica, ou a expansão da fronteira agrícola, é bem por aí. Ela não parece caber muito bem nos planos de negócios tradicionais, né? Exatamente. E aí que entra a dimensão simbólica e cultural, que é tão vital quanto a ecológica e a econômica. A floresta não é só um estoque de madeira, de minério ou de biodiversidade que a gente pode contar. Ela é mais que isso. Muito mais. Para os povos que vivem nela e para muitos que a defendem, ela é território de vida. É a base de culturas ancestrais, é fonte de espiritualidade, é memória viva. É o que o Papa Francisco, por exemplo, chama de ecologia integral, naquela encíclica Laudato Si. Ecologia integral. Isso, ele argumenta que o cuidado com a casa comum, né, o planeta, é inseparável da justiça para com os pobres e do cuidado com todas as formas de vida. Não dá para separar a crise ambiental da crise social, elas andam juntas. E essa visão integral, ela bate de frente com a ideia dominante de progresso, né? Que muitas vezes só mede sucesso pelo crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Ignora os custos ambientais, sociais. Precisamente. Essa crítica à ideologia do crescimento econômico infinito, que por muito tempo foi vista como algo meio marginal, sabe? Defendida por alguns acadêmicos, como Sérgio Latouche, com as ideias de decrescimento, ou por ativistas. Hoje não é mais marginal. Hoje ela ganha uma força, uma urgência muito maior, diante da evidência da crise climática. A própria ideia de que uma economia saudável precisa crescer indefinidamente dentro de um planeta com recursos finitos, isso começa a ser questionado de forma mais ampla. Não é querer voltar para a caverna, então. Não, claro que não. Mas é repensar radicalmente nossos modelos de produção, de consumo, de bem-estar, o que realmente significa viver bem. E quem está na linha de frente dessa pressão por mudança? Além de figuras como a ministra, claro. A gente vê um protagonismo crescente da juventude global, das lideranças comunitárias e, de forma muito especial na Amazônia, dos povos originários. Eles não estão só pedindo para serem ouvidos, não. Estão exigindo mais. Estão exigindo participação efetiva nos processos de decisão, aqueles que afetam seus territórios, suas vidas. Há uma crítica muito forte à forma como os fóruns multilaterais, como as próprias COPs, muitas vezes excluem ou marginalizam essas vozes, sabe? Mantendo as decisões concentradas nos mesmos centros de poder de sempre. A demanda é por mais espaço, então. Por descentralização, por reconhecimento da diversidade de saberes e por justiça epistêmica também. Reconhecer que existem outras formas de conhecimento tão válidas quanto a científica ocidental. Ao mesmo tempo, paira um certo ceticismo no ar, não paira? Eu vi veículos na imprensa internacional, tipo The Guardian, El País,
publicando análises que expressam uma preocupação. Que preocupação. De que a COP30 em Belém, apesar de todo o simbolismo, possa acabar sendo só mais um grande evento diplomático, cheio de discurso, promessa, mas com um pouco impacto real na trajetória das emissões do aquecimento global. De onde vem esse ceticismo todo? Ele vem da experiência histórica, né? As COPs anteriores produziram acordos importantes, sim, como o de Paris, mas a implementação, ela tem sido lenta demais, insuficiente. Faltam mecanismos realmente eficazes que obriguem os países a cumprir suas metas, as tais NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas. Falta compromisso real. Falta compromisso e falta principalmente a transferência de recursos financeiros e de tecnologia dos países ricos para os países em desenvolvimento. Isso é crucial para viabilizar a ação climática no sul global e acontece num ritmo muito, muito aquém do necessário e do que foi prometido. Sem dinheiro e tecnologia fica difícil. Fica quase impossível para muitos países. Então, sem compromissos firmes, com mecanismos de verificação e, principalmente, sem o dinheiro e a tecnologia fluindo na escala necessária, o risco de que a COP vire só um palco para greenwashing diplomático, para lavagem verde, é bem real. É uma tensão enorme. No fim das contas, parece que o que vai estar em jogo lá em Belém não é só o futuro do verde da floresta, mas também a influência do verde do dinheiro, que ainda parece ditar as regras do jogo global, né? E decidir o destino do planeta. Infelizmente, essa é uma leitura bastante realista do cenário atual. A pressão por resultados concretos, ambiciosos em Belém vai ser imensa, vai vir da ciência, da sociedade civil, dos países mais vulneráveis. Vamos ver. Se Belém acabar sendo só mais uma parada no circuito internacional de conferências, sabe? Um palco para promessas que se perdem pelo caminho. A COP30 corre um risco sério de ser lembrada, mas não como um ponto de virada, e sim como a conferência onde a esperança climática acabou virando só mais uma peça de marketing global. Fica o alerta, né? A Amazônia está gritando, por socorro, por mudanças reais. É um grito que não dá mais para ignorar. E fingir que a gente não está ouvindo ou ouvir só o que convém, isso também é uma forma ativa de destruição. E mudar a mentalidade, como a ministra Marina Silva costuma insistir, citando outros pensadores, não é mais só uma opção, né? É uma condição para nossa própria sobrevivência como espécie. Mas talvez a reflexão final que essa COP na Amazônia nos provoca seja ainda mais profunda. Qual seria? Será que a consciência necessária para a gente realmente ouvir e responder a esse chamado da floresta, será que ela não exige que a gente questione e, quem sabe, até abandone a própria ideia de centro e margem? Como assim? Não só no mapa geográfico, mas na nossa forma de valorar conhecimentos, de pensar o desenvolvimento, de organizar o poder. Talvez a verdadeira virada planetária, sabe? A mudança civilizatória que a gente precisa, talvez ela comece por aí, por reconhecer que as margens podem conter as chaves para um futuro mais justo e sustentável, para todo mundo. Esta foi a nossa edição de hoje e esperamos que tenha sido útil e provocado boas reflexões. O podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre buscando trazer informações importantes e relevantes. Um abraço carinhoso e até a próxima.